Está pronto já, secretário? Pronto. Vamos, Secretário Nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes. Uma breve apresentação do nosso ilustre palestrante de hoje, Leonardo César Ribeiro. É César com Z, viu, César? César conhece, ele é com Z. É formado em Economia pela Universidade de Brasília, UNB, foi pesquisador visitante da Victoria University em Melbourne, Austrália, e mestre em Economia com pós-graduação em Orçamento Público pelo Instituto César Delo Corrêa, do Tribunal de Contas da União, TCU. Ampla experiência em finanças públicas e atuou na coordenação de avaliação macrofiscal e de estudos fiscais na Secretaria de Orçamento Federal e é analista legislativo de carreira do Senado Federal. Então, secretário Leonardo, por favor, com a palavra. Professor Maurício, obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre ferrovias. Eu estava agora há pouco acompanhando o ministro Renan Filho na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, e aqui estou com vocês agora à disposição para que a gente trate desse tema tão importante que são as ferrovias no Brasil, né? Brasil, ele é um país com uma vocação ferroviária, né? É um país de grandes dimensões. Começando a palestra. É um país, acho que está algum microfone aberto aí. É um país de grandes dimensões, com uma economia pujante, e hoje, basicamente, nós operamos transporte de carga, ou seja, há uma oportunidade para a gente desenvolver o setor de transporte de passageiros no setor de ferrovias. Em 2023, o governo Lula criou uma Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário para acompanhar as políticas públicas do setor. Então, para nós é uma grande oportunidade poder estar à frente dessa secretaria. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o ex-senador José Serra na elaboração do Marco Legal de Ferrovias, e agora estou aqui no Poder Executivo tentando contribuir para desenvolver o setor. Eu queria, num primeiro momento, professor, falar um pouco dos avanços que nós tivemos nos últimos anos na parte legislativa no campo ferroviário, para que a gente possa entender que o Brasil hoje tem um arcabouço institucional pró-ferrovias, com segurança jurídica, permitindo o investimento privado no setor que é tão importante para o desenvolvimento do Brasil. Então, em 2017, o Congresso Nacional aprovou uma legislação para autorizar as prorrogações contratuais. Na sequência, em 2021, nós aprovamos no Congresso Nacional o Marco Legal de Ferrovias, que estabelece as regras para o setor privado explorar linhas férreas mediante autorização, e também estabelece regras para regulamentar a fiscalização do setor de concessões. Então, é um marco legal de ferrovias amplo, que traz uma segurança jurídica para o setor. Em 2023, nós revisamos o marco legal de ferrovias e introduzimos na legislação dispositivos que são muito importantes para o nosso setor. Interoperabilidade, ou seja, a carga transportada por uma malha, entrando na outra malha, agora, conforme a legislação, é uma obrigação que o concessionário não pode impedir esse tráfego de malhas interoperáveis. Ao mesmo tempo, criamos uma sistemática de vincular recursos para o setor de ferrovias. Recursos que são arrecadados no setor de ferrovias passam obrigatoriamente a ser reinvestidos no setor. E, além de diversas outras regras, nós fizemos algumas mudanças na parte da lei que trata das autorizações, para que a gente tenha hoje uma legislação que selecione melhor as empresas que irão explorar o setor ferroviário por meio de autorização, que é um modelo mais simples, um modelo simplificado, porém é um modelo
puramente privado, né? O setor público não pode aportar recursos em projetos autorizados. Da mesma forma, a empresa privada, ao investir naquela ferrovia, ao construir aquela ferrovia, aquele bem ele não é reversível, pertence ao setor privado. Então, nós tivemos avanços na legislação federal, aprovamos em 2024 uma legislação que cria um mecanismo de financiabilidade muito importante, que são as debêntures incentivadas com renúncias fiscais. Em 2023, nós também conseguimos, no âmbito do CONFAS, uma autorização para que o ICMS seja isentado dos investimentos, não só, não só no modelo de concessões, mas também no modelo de autorizações, ou seja, olhando para a experiência internacional, trouxemos mecanismos e incentivos fiscais para promover as ferrovias, né? Fizemos a prorrogação do retorno, que é um regime especial de tributação também para o nosso setor de ferrovias. Então, no campo legislativo, a gente pode ficar muito otimista com o desenvolvimento do setor ferroviário. Por exemplo, não são todos os setores de transporte que têm um marco específico de ferrovias, né? Hoje nós podemos dizer que o setor de ferroviário tem um marco regulatório específico aprovado pelo Congresso Nacional. Mas, quando nós começamos um trabalho aqui na Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, nós identificamos três, basicamente, diagnósticos, né? Falta de projetos, ou seja, foi preciso instaurar um processo de construção de um banco de projetos para desenvolver o setor. Identificamos também a necessidade de haver uma reavaliação dos contratos que foram renovados, no sentido de tornar os contratos, né, da MRS, da Vale, da Rumo, contratos mais leves, contratos otimizados, mas ao mesmo tempo gerando adicional de vantajosidade para o setor público investir no setor de ferrovias. E a gente também percebeu a necessidade de avançar na regulamentação de alguns pontos muito específicos da lei de ferrovias, e aqui eu destaco o chamamento público. O chamamento público, basicamente, é um procedimento da ANTT que possibilita que trechos hoje ociosos possam ser ofertados para o setor privado dentro de um procedimento simplificado, para que a gente consiga fazer uma parceria entre o setor público e o setor privado, na medida em que o público oferece a linha férrea ociosa e o privado entra com um contrato de autorização para explorar aquela ferrovia. Então, em linhas gerais, nós estamos atuando na construção desse banco de projetos no setor de ferrovias, na formatação de um sistema de reinvestimento no setor, partindo do pressuposto de que é importante haver uma parceria público-privada. Os projetos de ferrovias do zero, Greenfield, são projetos desafiadores. A gente vai entrar um pouco daqui a pouco, a gente vai entrar um pouco na engenharia logo mais, e fazendo essa regulamentação do setor para criar novos instrumentos de parceria público-privada. Bom, qual é o grande desafio que eu enxergo hoje no Brasil? É construir novas linhas férreas, né? O Brasil, em 2023, nós conseguimos concluir a Norte e Sul, fazendo a ligação do Porto de Itaqui, passando por Açailândia, no Maranhão, até Estrela do Oeste, em São Paulo, seguindo pela malha existente até o Porto de Santos. Ou seja, hoje nós conseguimos fazer o transporte do Porto de Itaqui até o Porto de Santos com ferrovias. Ao mesmo tempo, estamos observando uma retomada dos investimentos privados no setor, né, nas malhas existentes, mas ainda assim é preciso construir linhas novas, né? Construir, por exemplo, fazer a conexão da Norte e Sul, uma conexão alternativa no tramo norte dessa ferrovia, para fazer a ligação de Açailândia a Barcarena. Com isso, a gente consegue reduzir o gargalo que hoje poderemos ter ali na estrada de ferro Carajás, com esse grão que sobe pela Norte e Sul. Então, esse é um projeto que nós já contratamos, já está contratado, os estudos estão sendo elaborados por uma consultoria contratada pela InfraCA. Nós estamos priorizando o corredor leste-oeste, que é uma ferrovia que boa parte já foi construída pelo setor público. Nós estamos falando aqui da FIO1, fazendo a ligação
de Ilhéus até Caetité. Temos a FIOL 2 em construção também pela Infra SA. A FICO 1, que faz a ligação de Mara Rosa até Água Boa, está sendo construído pela Vale. Tudo isso nesse corredor, fazendo essa conexão da produção da área central do país, do Mato Grosso, com os portos da Bahia, né, o Porto de Ilhéus. Então, assim, enxergando o Brasil cortado por uma ferrovia norte e sul e leste-oeste, nós teríamos 4 áreas de atuação no setor de ferrovias. Teríamos o Nordeste, o Norte, o Oeste e o Sudeste. No Norte, nós retomamos os investimentos na Transnordestina, que faz a ligação de Eliseu, passando por Salgueiro até o Porto de Pecém. Por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, nós emprestamos 3,6 bilhões a taxas subsidiadas para a conclusão dessa ferrovia. Estamos iniciando uma frente de obra pública de Salgueiro até o Porto de Suape para fazer essa conexão da Transnordestina e do trecho pernambucano com a Norte e Sul, um estudo que está sendo também contratado, que é o estudo que faz a ligação de Eliseu Martins até a Norte e Sul. Com isso, a gente consegue integrar o Nordeste na ferrovia Norte-Sul. Na região Norte, nós temos avançado no projeto da Ferrogrão, para justamente permitir escoar também a produção do Mato Grosso para Sinop, para o porto de Sinop até o porto de Miritituba, para transportar carga com hidrovia até Porto Santarém. Na região oeste, estamos fazendo todos os esforços para ofertar, para reativar a Malha Oeste, hoje uma ferrovia super importante, que ali tem uma carga relevante de celulose. O Brasil hoje é um grande exportador de celulose, sobretudo para a China. E na região sudeste nós temos a Malha Paulista, nós temos a discussão da renovação da licitação da FCA, nós temos a MRS, uma ferrovia relevante que faz o transporte do minério, a ferrovia Vitória-Minas, e estamos também concluindo um grupo de trabalho na Malha Sul para que a gente possa endereçar uma nova malha, novos investimentos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Estou fazendo aqui um overview sobre todo o trabalho da Secretaria que nós estamos fazendo, né, nesse planejamento nacional de desenvolvimento ferroviário. E aqui o grande desafio que nós percebemos no setor de ferrovias é justamente, do ponto de vista da engenharia, nós temos, no aspecto da topografia, da geotecnia, uma infraestrutura que precisa ser retilínea, né? Então, assim, ela precisa não ter muita inclinação para fazer esse transporte. E quando a gente vai fazer um estudo de traçado, um estudo de ferrovia, a gente precisa justamente fazer toda essa avaliação de traçado para que a gente não aumente o custo dos projetos, né? Fazendo, por exemplo, obras de arte, túneis, pontes, enfim, eu queria trazer um pouco desses desafios, que é fazer uma construção de uma ferrovia nova, né? Que é o que o Brasil precisa, nossa visão. Nós temos as questões do licenciamento ambiental, as questões de desapropriação, todos esses são desafios, e especialmente na visão da Secretaria, na visão do governo, é importante que o poder público participe desses projetos para reduzir o gap de viabilidade, levando em consideração a elevada taxa de retorno que é necessário ofertar para o setor privado. Então, nós estamos criando um instrumento com toda a governança para que a gente possa fazer os investimentos no setor de ferrovias em parceria com o setor privado. E hoje a gente percebe que a gente tem um debate que já consegue enxergar a relevância dessa parceria do setor público e do setor privado. Vamos falar da Transnordestina, por exemplo. Transnordestina é uma ferrovia que agora está sendo retomada porque o governo está concedendo
uma linha de financiamento subsidiada. A Infra S.A. tem boa parcela de participação na Transnordestina, ou seja, no nosso entendimento, é relevante que haja essa participação do setor público no desenvolvimento de novas ferrovias no país. Com relação às autorizações, nós temos aqui para de destaque uma autorização agora que já acontece após a reformulação do Marco Legal de Ferrovias, que é uma autorização da Arauco, é uma empresa chilena que está estabelecendo uma fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul. E essa empresa chilena apresentou um requerimento de autorização já no novo Marco Legal de Ferrovias, depois dessa revisão que o governo atual fez. Ou seja, a gente percebe agora que os entrantes no setor de ferrovias são entrantes com características específicas, grandes grupos com capacidade de investir e para trechos short lines, ou seja, são trechos que não são tão complexos para se construir como é uma ferrovia estruturante, que é a Norte-Sul, no caso, em que o governo participou basicamente com 90% da construção da Norte-Sul. No caso do corredor leste-oeste, o governo, os empreendimentos ali instituídos, implantados, boa parte foram também investimentos públicos, né? Então a gente percebe que essa parceria, esse tom, né, essa parceria público-privado é fundamental para o setor ferroviário. Eu fiz aqui um grande overview, professor Maurício, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa secretaria, sobre a estratégia de desenvolver o setor, né? Nós estamos fazendo essas repactuações de contratos que foram renovados justamente para obter recursos para reinvestir no setor de ferrovias, construindo um banco de projetos, revendo normas. Eu, como os mineiros falam, né, o Brasil o Brasil segue nos trilhos. Então, assim, estou muito otimista com essa nova fase, né, do nosso setor ferroviário, e fico aqui à disposição também para perguntas. Estou falando demais, tentei ser o mais objetivo possível aqui dentro dessa visão geral do nosso trabalho, e fico aqui à disposição para algum debate nesse sentido, e agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre o nosso trabalho, poder falar um pouco do que a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário vem entregando, e contem sempre conosco. Obrigado, secretário Leonardo Ribeiro. Foi um prazer contar aqui com sua presença. Agradecemos pela sua disponibilidade, apesar da sua agenda tão complicada, hoje saindo de uma audiência no Senado. Eu admito até que talvez nem tenha almoçado para estar aqui conosco agora. E eu vou abrir a palavra para os debates, mas eu gostaria de fazer antes algumas breves intervenções. Gostei muito do seu entusiasmo. A sua fala inicial foi com relação à vocação ferroviária do Brasil. Sem dúvida, o nosso país, com as dimensões continentais, ele hoje, na matriz de transportes, tem a ferrovia com a participação muito reduzida, poderia ser muito maior. O modo rodoviário domina mais de 60% da movimentação de carga no Brasil, e as ferrovias, a depender da fonte, esse número oscila em 20%, 21%, o que é muito pouco para as necessidades do país. Mas há um ponto. Hoje em dia, a malha ferroviária brasileira não é muito diferente em termos quantitativos da malha que existia há 100 anos atrás. Durante todo esse tempo, um século se passou, e hoje a nossa malha ferroviária é na ordem de 30 mil quilômetros, praticamente a mesma que havia 100 anos atrás. Por isso que eu acho muito importante o seu entusiasmo, a sua dedicação para que essa situação venha a se reverter. Ponto, acho que ficou clara, com relação à sua Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, não me refiro ao transporte de passageiros em áreas urbanas, mas o transporte de passageiros por ferrovia no Brasil, que hoje é muito pouco. Ainda fica dentro também da sua secretaria, depois eu continuo as outras perguntas e fica aguardando só a sua resposta. Quem tem a Vitória Minas, tem outras poucas ferrovias no Brasil que fazem transporte ferroviário de passageiros. A sua fala sobre a construção de novas ferrovias falou muito sobre a questão da Norte-Sul, a questão do corredor leste-oeste,
E eu me refiro especificamente aqui à questão transnordestina. Nós somos aqui nordestinos, eu estou falando aqui do Recife, nos encontramos naquele evento que houve na Sudene, naquela reunião com o superintendente Danilo Cabral, oportunidade em que nos conhecemos há pouco tempo atrás, há uns 2 meses atrás, e com relação especificamente aqui ao Nordeste, creio que outros também vão falar, mas eu gostaria de fazer uma breve abordagem com relação ao seguinte. Com relação ao trecho Eliseu Martins, Salgueiro Pecém, digamos assim, está tudo muito adiantado. Eu já ouvi notícias de que no próximo ano talvez já tenhamos trem circulando nessa ferrovia. Mas o trecho pernambucano foi inteiramente abandonado pela concessionária. E veja bem, a concessionária, a TLSA, que era a CFN, depois se repartiu em duas, né, TLSA e FTL. Ela, quando recebeu essa malha Nordeste em concessão, do leilão que foi realizado em 97, existiam 8 portos aqui na região que a malha ferroviária de então atendia. Itaqui, Mucuripe, Pecém, Natal, Cabedelo, Recife, Suape e Maceió. E hoje, de acordo com essa malha, essa nova concepção da Transnordestina, que não era essa inicial, ela foi alterada, apenas 2 portos, com certeza, Itaqui e Pecém, e talvez Suape, não se sabe quando serão atendidos. A malha, os portos restantes da região ficaram sem atendimento ferroviário. Aqui, por exemplo, nos 4 estados do Nordeste Oriental, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, nós tínhamos conexão ferroviária com Natal, com Cabedelo, com Maceió, que hoje não existe mais. Então, a pergunta seria, existe algum plano da Secretaria Nacional com relação à reativação da malha ferroviária em bitola métrica dos 4 estados? E, por fim, uma pergunta que é a seguinte, aqui na Academia Nacional de Engenharia, nós participamos, o ano passado, de um debate sobre a Ferrogrão, uma ferrovia tão importante para o país. E o secretário aqui abordou a Ferrogrão. Eu gostaria de saber se os entraves que na época existiam com relação à Ferrogrão foram superados. Havia algumas questões de ordens judiciais para suspender os projetos, assim a gente soube aqui naquela ocasião. Eu gostaria de saber sobre a Ferrogrão, se todos esses entraves foram superados. Então, secretário, por favor, com a palavra. Ótimo. O senhor trouxe aí uma visão histórica, né, das ferrovias hoje e quando o Brasil viveu um boom de ferrovias, né, no século XIX. Só para vocês terem uma ideia, de 1854 a 1920, o Brasil construiu 24 mil quilômetros de ferrovias, né? Havia ali uma parceria público-privada, quando o próprio Tesouro do Império aportava recursos, a gente chama de subvenção quilométrica, né? Então, havia ali uma garantia de rentabilidade para que os projetos pudessem avançar e a gente, de fato, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Índia e vários outros países, no século XIX, a gente viu um boom de ferrovias, né? E hoje a gente percebe que essas ferrovias no Brasil foram, boa parte, perdendo atratividade, do ponto de vista privado para investimentos, e aqui a gente tem hoje 30 mil quilômetros, mas boa parte dessas ferrovias ou estão abandonadas ou estão ociosas, né, trabalhando abaixo da capacidade operacional. Tudo isso indica que, por um lado, as empresas foram priorizando negócios e linhas férreas com maior capacidade, com maior taxa de rentabilidade, né? Então, houve no Brasil, na década de 90, como vocês sabem, uma transição para um modelo que foi privatizado. Isso aconteceu também, por exemplo, na Alemanha. Na década de 90, nós fizemos as privatizações. As empresas que assumiram essas linhas férreas assumiram mediante contratos que não estabeleciam regras regras de investimentos obrigatórios bem definidos. Então, assim, os próprios contratos da década de 90, eles permitiram, de alguma maneira, que houvesse essa priorização do setor privado para aqueles trechos mais rentáveis. O Brasil foi perdendo a capacidade de
de investimento, né? Aqui a gente já fala um pouco da questão fiscal. Nós sabemos que o Brasil enfrenta restrições, é um país que enfrenta restrições fiscais, ou seja, não sobram recursos para fazer grandes investimentos em ferrovias, especialmente na atualidade. Nós tivemos, de fato, aí no passado, ali, 2010, 2015, investimentos robustos do próprio poder público, na hora, por exemplo, na construção da Norte-Sul. Nesses últimos anos, a gente percebeu ali que o governo investiu na FIOL, na FIOL 1, na FIOL 2, mas a gente percebe que houve ali, de fato, o setor privado foi deixando de investir nos trechos, e aqui falando do Nordeste, no caso da AFTL, nós temos linhas férreas que hoje precisam passar por algum tratamento, né? Da forma, no estágio atual da linha férrea, não é possível fazer um transporte de carga competitivo para os portos, a não ser esses trechos que foram citados, né? O caso de Eliseu Salgueiro até 100 e o próprio Porto de Suape, que a gente considera um porto importante, o estado de Pernambuco tem ali já tem boa parte de uma ferrovia já construída, então a gente entende que é possível completar essa ferrovia para a gente fazer essa ligação P100, Suape, para Norte e Sul. Agora, eu acho que o instrumento do chamamento público, ele é um instrumento, como eu tinha falado inicialmente, né? Hoje a gente tem a possibilidade de fazer chamamentos públicos para para ofertar ao privado oportunidades de exploração de uma linha férrea ociosa, mas mais do que isso, a gente fez a contratação de um estudo, e aqui a gente cita o estudo do BID, que é o Banco Interamericano, que foi contratado pelo governo para fazer o estudo de toda essa malha não operacional, né? Então a gente já tem esse contrato firmado com o BID, nós temos, inclusive, estamos conversando já com o BNDES para que o BNDES possa entrar nessa parceria com o BID, e aqui nós iremos avaliar, primeiro, a vocação ferroviária desses trechos que estão ociosos e uma possibilidade de fazer um chamamento público ou até mesmo uma concessão para o setor privado. Então, acho que aqui a gente precisa observar o resultado dos estudos, fazer uma avaliação técnica sobre o custo-benefício dessas linhas férreas, levando em consideração que ferrovias, como vocês sabem, exigem um investimento relevante para a recuperação de uma malha de bitola métrica, se for o caso para uma bitola larga, ou até mesmo a recapacitação de uma linha férrea, a depender do desgaste em que a linha se encontra, também envolve investimentos relevantes. E a gente precisa ver se a carga a ser transportada nessas ferrovias vão viabilizar ou não o projeto. E aqui a gente traz já uma questão, um termo técnico, né, que é o VPL, né, que é o valor presente líquido do projeto, ele precisa estar positivo. Se ele estiver negativo, o governo precisa aportar recursos para aumentar a taxa de rentabilidade desse projeto. Então a gente está nessa fase de fazer esses estudos dessa malha ociosa para identificar oportunidades de negócios, e hoje, com a legislação que a gente tem todas as possibilidades de ofertar soluções para o setor privado com segurança jurídica. Então, para responder a sua pergunta, acho que depende muito do resultado desses estudos, no caso específico da malha Nordeste como um todo. Sobre a Ferrogrão, a gente encaminhou o projeto para a NTT, fizemos uma atualização dos estudos, criamos um grupo de trabalho para ouvir todas as comunidades que estão ali afetadas por essa infraestrutura. Nós acreditamos que é uma infraestrutura estruturante, é um corredor estruturante de desenvolvimento ali, fazendo o transporte da carga do Mato Grosso até os portos do norte. Hoje o Brasil ele produz 1,2 trilhão de reais de agrobusiness no Brasil. O Brasil representa 40% do mercado de soja. Nós temos uma relevância muito grande também no minério, mas falando aqui do Mato Grosso, que hoje é o epicentro ali da produção, a gente entende que a Ferrogrão é um projeto estratégico, é um corredor importante para que a gente possa resolver os gargalos ali da região.
E a gente pode até pensar assim, não fazer a ferrogrão, né? O que que isso vai implicar, né? Então, a gente percebe ali que a gente tem uma grande oportunidade de fazer um transporte com eficiência logística, descarbonizando o setor de transporte, reduzindo o custo do frete, isso gera emprego, isso gera renda. Então, tem vários efeitos, várias externalidades muito positivas aí dessa ferrovia. Da questão da questão jurídica, né? Hoje nós entendemos que não há vedação para que a gente siga um processo de leilão de licitação. É claro que o início das obras ainda vai depender de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas a gente acredita que é possível avançar e trazer esse projeto para dentro do pipeline, e com isso a gente abrir uma conversa com os investidores para tentar buscar aí aumentar a bancabilidade desse empreendimento fundamental para o país. Perfeito, secretário. Bom, quem está inscrito aqui para querer falar algo ao secretário? Jordão, você pediu a palavra? Fernando Jordão pediu a palavra. Por favor, Jordão. Fernando Jordão de Vasconcelos. Chupina, que você nem observou, mas eu passei uns 20 minutos fora. Eu Deu uma observei. pane aqui. Caiu a internet, né? Foi. Aí eu tentei voltar e consegui. Mas eu não vi a primeira pergunta, mas vi a resposta. Travou de novo, Jordão. Acho que o professor Maurício pode tentar recuperar aí a ligação. Jordão, travou aqui também para mim aqui. Você travou aí sua... Passar a pergunta por um segundo. Em seguida, alguém quer fazer uso da palavra? Estou olhando aqui. Vamos só ver. Giovanni. Enquanto o Jordão retoma a ligação dele, Giovanni Briguente, que é de Santa Catarina. Aqui está o Brasil todo, viu, Leonardo? Aqui está Recife, Ótimo. aqui está... É assim que é bom. A gente tentou mostrar no início que a gente está fazendo um planejamento nacional, né? A gente está olhando para todas as malhas ao mesmo tempo. Certo. Perfeito. Giovanni. Há um tempo atrás, eu observando os mapas ferroviários do Brasil, eu pensei o seguinte, não seria interessante a nível nacional criar um ramal que ligasse a FCA a rumo Malha Sul, aproximadamente acho que na altura de Tatuí, por aí, para, digamos que, fazer um outro corredor norte-sul que conectasse tipo, a região sul à região centro-oeste, aproveitando as malhas que já existem, fazendo apenas um ramal de cerca de 100 quilômetros, 150 quilômetros. Não sei se é algo que já foi pensado pelo governo federal. Olha, essa conexão das malhas, ela é fundamental, né? A gente está falando aqui da FCA, da Malha Sul, da Malha Paulista, todo esse eixo sudeste, né? Ele é muito importante para a economia brasileira, né? É uma área que é uma região que representa uma fatia relevante aí do PIB. E aqui a gente tem que pensar não só nessa conexão do ponto de vista da logística, mas também da própria tecnologia, né? Então a gente tem, por exemplo, hoje boa parte das nossas ferrovias estão sendo construídas com bitola larga, parte das ferrovias estão sendo construídas com a bitola métrica. Talvez a bitola mista seja aí uma solução para fazer essa integração. Importante a gente pensar, de fato, como você está trazendo essa integração. A FCA é uma ferrovia que puxa carga ali do Goiás, que puxa carga ali Minas Gerais, estrategicamente está bem situada, é uma ferrovia relevante ali na transporte, não só para Santos, mas também para o Porto de Vitória. E aí a gente pensa, essa integração com a Regional Sul, né? Pode ser sim importante. A gente está pensando agora no grupo de trabalho da Malha Sul, como que a gente pode interessar essa conexão da Malha Sul com o resto do país. Inclusive, poderíamos pensar, inclusive, na
conclusão do tramo sul, da Norte e Sul, descendo até a Estrela do Oeste, Chapecó até o Porto de Rio Grande. Agora, tudo isso envolve uma avaliação técnica. A gente percebe que é importante que os projetos sejam atrativos para o setor privado, Jordão, para que a gente, clica no link que tem para que a lá gente no possa, cartaz. dentro de uma ótica de parceria público-privada, Puxa oferecer vida. projetos que Pelo sejam celular, tenta pelo celular, Jordão. viáveis, né? Eu vou ter que voltar aqui, que o secretário já parou de falar. Certo. Peraí, Muito Jordão. obrigado. Quem mais deseja se inscrever? Eu falei agora o telefone com o Jordão, ele está com dificuldade de internet. Ele é a pessoa que realmente poderia colaborar muito para esse debate, mas não está com acesso à internet no momento. Bom, mais algum inscrito? Boa tarde, professor Maurício e o secretário Léo, Não tendo Leonardo. mais quem queira se manifestar, o Jordão estava querendo muito falar, mas Professor infelizmente Maurício, tinha alguém ele não está falando. podendo. Até sugeri ele que tentasse entrar até pelo celular. Professor Mas Maurício, ele não acho que está tinha conseguindo alguém entrar. falando. Então, nos resta aqui agradecer muito Professor a Maurício, acho que tem presença e a alguma pergunta participação. aí. Ah, tem aqui Eu acho que uma tinha pessoa, alguém Marcelo falando. de Paula. Marcelo de Paula, externo, e quer fazer uso da Edivaldo. palavra. Pois não, Marcelo? Está aí com a imagem já aparecendo. Antes o colega Edivaldo estava Marcelo, querendo você está falar. sem microfone, viu? Os demais me ouvem? Sim, Marcelo, pode falar. Você é o Pode primeiro falar, aqui da Marcelo. fila. Ah, tá bem. Não estamos ouvindo. Seu microfone não está ativado. Aqui só o colega Maurício que não está ouvindo, né? Todo mundo. Eu estou ouvindo. Tá O vendo senhor algum está ouvindo, problema aí, secretário? Julião, Ok, uma pergunta Nós não simples. estamos conseguindo ouvi-lo. Eu trabalhei não estou mais, mas trabalhei com transporte ferroviário nos últimos 2 anos, né? Marcelo? Eu vou Está falar havendo com o algum professor problema, Marcelo? Maurício, Nós não só um estamos conseguindo minutinho. ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir o que Marcelo diz? Sim. Ah, tá? Vamos sim. Ok. Tá bem. Vou continuar a pergunta, né? Com relação à FIPS, né? Que foi aquela união entre 3 empresas ali na região de Porto de Santos. Queria saber do secretário qual é a visão desses primeiros 2 anos, né? Mais ou menos, né? Quando realmente foi feita essa integração e essa fusão ali na região do Porto de Santos. eu acho. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Eu acho a FIPS uma solução super inovadora. Ali nós temos a MRS, a FCA, a Rumo, fazendo ali uma cooperação econômica, né, em que as malhas se encontram e dentro de um sistema de governança elas conseguem fazer o transporte de carga eficiente dentro do porto. Então, me parece que, falando, né, sobre interoperabilidade, falando sobre essa integração entre malhas, perceba o seguinte: quando a cooperação se mostra mais vantajosa do que a competição, eu acho que ali é possível encontrar soluções que sejam ganha-ganha para todos que estão envolvidos. Foi o caso da FIPS, nós estamos percebendo ali que os investimentos estão acontecendo, a governança está funcionando e a gente tem ali claramente uma melhora na eficiência ali no transporte. Então, assim, soluções como essa, eu acho que deveriam ser incentivadas para que a gente consiga ter essa integração de malhas no Brasil mais eficiente, de forma cooperada e no final o usuário acaba transportando essa carga a um frete um custo de frete mais baixo e a gente também consegue alavancar as nossas exportações, né? Então, assim, sou super favorável a esse tipo de mecanismo. Eu acho que ele foi uma oportunidade que a gente precisa acompanhar e tentar desenvolver em outras regiões. Joia. Obrigado. Pina, eu voltei.
Espera só um minutinho, Jordão. Você voltou. Edivaldo Ribeiro, na ordem aqui. Em seguida é você, Jordão. Ok. Oi, boa tarde a todos aí, uma honra estar participando aí, secretário aí, comentando um pouquinho aqui da Baixada Santista. Eu trabalho no setor cremalheira aqui de São Paulo, da Complexo da Estrada aqui, e o que a gente está vendo, assim, hoje, a evolução que tá tendo aqui, igual o Marcelo comentou do Porto aqui de Santos, aqui, o FIPS aqui, tá tendo agora o CCO integrado, né? Eu acho que vai unir bastante, e quando tem a união, os três CCO, tanto VLI, Rumo, MRS, vai ser uma circulação assim, não vai ter conflito, né? Igual o secretário falou aí, A o cooperação professor vence, Maurício. a cooperação vence a competição. Verdade, secretário, é verdade. E eu tenho orgulho aí, já estou há 43 anos na empresa aí, e para mim é paixão de estar participando com vocês aí, e assim, é uma gratidão, tá, Léo? E Muito tá bom devendo vê-lo a aí, visita aqui Edivaldo. para nós, hein? Bom falar com você, Edivaldo. Prazer aí. Legal. Obrigado, viu? Obrigado, Abraço, conte Edivaldo. conosco aqui, tem que fazer uma visita aqui no gabinete. Certo. Com prazer, hein? Vamos sim. Certo, Edivaldo. Fernando Jordão, por favor. Senhor Maurício, daqui a pouco eu vou ter uma agenda, então acho que a gente já pode tentar organizar, assim, algumas, se for possível, algumas Certo. Eu acho que perguntas depois de finais. Jordão não tem mais nenhum inscrito, não. O secretário tem uma agenda depois, viu, Jordão? Pode falar, Jordão. Jordão? Acho que ele está com um problema de internet e continua. Eu sempre costumo dizer, professor Maurício, que a FIPS é um caso em que a cooperação venceu a competição e a gente precisa pensar no sistema cooperado, integrado. Perfeito. Jordão? É porque o secretário está com outro compromisso agora, outra agenda, Jordão. Seria ótimo se você pudesse participar, você tem muito o que contribuir, mas infelizmente está com esse problema aí de internet. Bom, tem mais alguém inscrito aqui? Não. Então, devido à dificuldade de contato aí pela internet do professor Fernando Jordão. O professor Ele está Fernando aqui. Jordão pode fazer uma ligação para mim, fazer essa pergunta e a gente trocar uma ideia aqui. Jordão, você não está conseguindo entrar, não, né? Não. Ele está se oferecendo. Secretário, ele agradeceu a sua oferta de poder receber uma ligação dele com os comentários e, se me permite, eu passo seu contato para ele tirar essas dúvidas, tá certo? Sem problemas. Tá ótimo, então, pessoal. Então, agradecemos imensamente aí ao secretário Leonardo Ribeiro pela oportunidade que nos foi dada, apesar da sua agenda tão apertada, e agradecer a presença de todos que estão aqui. Eu contei, temos uma quantidade expressiva de pessoas, tanto da Academia Nacional como de convidados, e por conta de tudo isso, eu quero aqui deixar registrada a minha satisfação como coordenador do Comitê de Logística da Academia Nacional de Engenharia, e temos contado hoje a palestra do mês de maio com a presença do secretário Leonardo Ribeiro. Secretário, muito obrigado. Agradeço também a André Antunes pelo apoio sempre dado às nossas reuniões. Enfim, se quiser fazer alguma palavra final, secretário, fique à vontade. Eu que agradeço, professor, agradeço essas oportunidades de poder falar sobre ferrovias. Nós temos 3 projetos aí no pipeline, a Ferrogrão, o Corredor Leste-Oeste, a Estrada de Ferro 118, que é o anel ferroviário do Sudeste, fazendo a ligação da malha da MRS com a malha da Vitória Minas. Então, a gente está pensando num sistema ferroviário integrado, harmonizado, interoperável. Eu estou otimista, né? Os investimentos privados, a gente percebe claramente uma retomada. Estamos com essas repactuações de contratos que nós estamos promovendo, estamos trazendo mais eficiência para as operações da Rumo, para as operações da MRS, para as operações da Vale, com uma adicional de vantajosidade que vai ser fundamental para que a gente possa reinvestir no setor de ferrovias, sobretudo no setor de transporte, né? Nós também temos estudado, já temos alguns estudos já sendo entregues aí para explorar o setor de transporte ferroviário.
teremos agora um workshop, que é importante dizer aqui, em parceria com a NP Trilhos. Então, eu acredito que o setor de ferrovias vive um momento importante aí de inflexão para que a gente possa retomar os investimentos, para que a gente possa aumentar a participação do setor ferroviário na matriz de transporte, e essa é a oportunidade que a gente tem aí de poder falar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado e contem sempre conosco. Perfeito, secretário. Parabéns. Agradeço mais uma vez. Só queria, como pernambucano aqui, como uma pessoa, sou engenheiro, professor, trabalho nessa área há 50 anos, que dedico uma atenção especial também a esse trecho Salgueiro, Suape, aqui o trecho de Pernambuco, até porque o projeto está sendo feito, mas só vai estar pronto no final do próximo ano, e ainda tem que pensar na concessão, né? Como é que vai ser iniciado o processo de concessão dessa ferrovia tão importante para o Nordeste. É isso, Obrigado nosso planejamento é nacional. Obrigado. Certo. Obrigado a todos, pessoal. Um abraço e até a próxima.